O primeiro semestre de 2022 se encerrou com uma alta de 2,2% do consumo nos lares brasileiros. A intensificação de ofertas nos supermercados, somada aos recursos extras injetados na economia e a queda na taxa de desemprego, impulsionaram o consumo nos lares brasileiros neste primeiro semestre. No período, o consumidor optou por produtos de marca própria dos supermercados. Esses produtos têm o preço, em média, 20 a 30% mais baixo. A comercialização dos produtos da agropecuária representa o elo final de toda a cadeia produtiva. Os supermercados e o mercado de varejo alimentar movimentam 7% do PIB nacional e geram trabalho para 3,1 milhões de pessoas de forma direta e indireta. São cerca de 30 milhões de consumidores atendidos diariamente. A Abras, Associação Brasileira de Supermercados, é a casa dos supermercados brasileiros. A entidade reúne 27 associações estaduais de supermercados. Há mais de 53 anos, a Abras trabalha para representar, desenvolver e qualificar lideranças e profissionais de empresas supermercadistas. Alimentos carbono neutro estão chegando aos supermercados. Campanhas dirigidas aos consumidores para o consumo de determinadas proteínas animais também são organizadas entre o setor produtivo e os supermercados. Como o supermercado e o comércio varejista contribuem para a sustentabilidade da agropecuária brasileira? Qual o papel da rastreabilidade e do monitoramento de alimentos na prevenção de perdas? O quanto a evolução do agronegócio moldou e foi moldada pela dinâmica dos supermercados no Brasil? Sobre esses temas, o pesquisador da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com Márcio Milan. Ele dedica-se ao setor supermercadista há 50 anos e é o vice-presidente institucional e administrativo na Abras. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade, na prática, ela é validada pelos consumidores. E existe um elo fundamental entre a produção e o consumo, entre os agricultores e os consumidores. E é a cadeia de supermercados, a cadeia varejista, que faz chegar aos consumidores de forma adequada, segundo suas necessidades, etc., a produção agropecuária. Já houve muitas divergências, mas hoje existe uma evolução que anda junto entre produção e consumo. E os supermercados tiveram um papel importante em diversos aspectos da sustentabilidade agropecuária. Graças à abertura que eles deram nas suas prateleiras, vamos dizer assim, que nós pudemos desenvolver bastante os cafés especiais no Brasil. Foi ali que os vinhos nacionais encontraram espaço, se diversificou e se educou até o consumidor, para toda essa possibilidade que existe na cadeia suína, por exemplo, de carnes, mas também garantias de rastreabilidade, de redução de perdas, etc. E hoje nós vamos conversar aqui com o Márcio Milan. Ele é da Associação Brasileira de Supermercados e faz parte dessa história, testemunha e ator dessa história. Bem-vindo ao Brasil Verde, Márcio. Bom, eu que agradeço, professor, uma satisfação bastante grande de estar aqui e poder também compartilhar, vamos dizer assim, tudo aquilo, que o produtor produz e aquilo que o consumidor consome, Então, os supermercados hoje, como o próprio professor colocou, ele tem esse papel de fazer essa aproximação, vamos dizer, do setor produtivo e também aí do comércio até chegar aí no consumidor. Mas eu queria começar me apresentando. Meu nome é Márcio Milan, eu sou vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, e posso dizer que eu estou no ramo há 50 anos, no ramo de supermercados. Eu trabalhei por 44 anos no Grupo Pão de Açúcar. Nesse período também estive aqui na Abras e agora mais diretamente na Associação Brasileira de Supermercados. E acho que é importante, só para finalizar esse pedacinho, professor, é importante a gente mostrar da relevância que tem o setor supermercado
para o setor agropecuário brasileiro, né? Talvez você pudesse contar um pouquinho aí da sua história, mostrando isso, porque você foi uma das pessoas. Antigamente a gente só tinha um café básico, né, com pouca variabilidade, pouca qualidade, e o esforço dos produtores de melhorar a qualidade, fazer cafés especiais, não teria ido para frente se o supermercado não tivesse aberto caminho para isso. Mesma coisa com os vinhos nacionais. Você mesmo foi uma peça importante nisso. Pode contar um pouquinho isso para nós? Então, você vê como é que é as coisas, né? Quando você tem o mesmo objetivo, né? Tanto o produtor ou industrial que fornece o produto e que tem esse em mente o consumidor, você encontra os pontos de convergência. O que eu quero dizer? Numa relação de negócios, comercial e venda, sempre existem os pontos que busca a melhor condição de um lado e do outro. E aí, eu acho que quando os dois elos eles olham de uma forma objetiva, que ambos têm o mesmo fim, que é atender o consumidor, você encontra então essas oportunidades. E eu vou dar aqui alguns exemplos que é muito importante aí para quem está nos ouvindo, que hoje você vai no supermercado, você vê uma gôndola de café com todos os tipos, todas as variedades, de todas as regiões, com informações que realmente o consumidor, ele de frente da gôndola, ele pode tomar essa decisão. Mas se a gente voltar alguns anos atrás, a gente via apenas 4 ou 5 marcas de café, que era chamado café almofada, né, que se trabalhava com essas marcas tradicionais, e de um outro lado a gente via um grande esforço do setor produtivo em querer oferecer para o consumidor outras marcas, outras variedades. O Brasil, o maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café do mundo, mas não tinha ainda uma exposição que privilegiasse, vamos dizer, o consumidor. E a partir do momento em que os supermercados viram essa oportunidade, hoje você tem algo que não é nada diferente daquilo que acontece no resto do mundo. E assim, até para trazer uma informação nova sobre a questão do café, e a gente sempre tinha como referência a Colômbia, que também produzia café de excelente qualidade, nós fomos referência anos atrás da exposição dos produtos que nós fazíamos aqui no Brasil, fomos referência na Colômbia, então isso mostrou que quando os dois elos da cadeia se unem com um objetivo comum, quem sai ganhando é o consumidor, professor. Verdade. E não foi somente no caso do café, não é? Eu acho que para os vinhos nacionais, nós tivemos agora recentemente um programa aqui sobre toda a questão da uva, né? Tudo que ela evoluiu no Brasil, as variedades, as uvas viníferas, a vitivinicultura brasileira, que progrediu para áreas de altitudes lá em Santa Catarina, no Vale de São Francisco. Agora, os supermercados também na promoção dos vinhos nacionais, não é? Foi extraordinário o que foi feito e de interesse comum para os dois lados, não é? Olha que coisa interessante, né? Hoje, os supermercados, você vê, de um lado, a gente acabou de falar aí da questão do café. Houve um aumento de espaço na exposição. A mesma coisa aconteceu com os vinhos, né? Nós nos unimos junto aos produtores de vinhos nacionais com o único objetivo, olha, vamos primeiro trabalhar para aumentar o consumo per capita de vinho no Brasil. Porque o Brasil hoje tem um consumo per capita baixo quando comparada com alguns países como Portugal, Argentina, Espanha e Chile. Então, houve um esforço em conjunto que, primeiro, nós tínhamos que mostrar para o consumidor, orientar o consumidor de como ele poderia fazer as suas escolhas. E aí, uma outra coisa também que nós observamos é que o próprio supermercados, ele também fez um trabalho de grande importância para o consumidor final, porque ele acabou colocando o que nós chamamos de atendentes de vinho nos supermercados, que passaram por um grande treinamento e grande capacitação
pelas próprias indústrias, principalmente lá na região sul do país, né? Esses atendentes passaram semanas degustando os vinhos, aprendendo junto com os produtores, exatamente para levar para o consumidor essas informações, porque hoje o vinho, além dele ser algo benéfico à saúde, ele também traz prazer e satisfação ao consumir. Eu acho que isso tem mostrado que o supermercado é um ponto, vamos dizer assim, até tem um amigo que fala muito disso, que o supermercado hoje é como se fosse uma escola para o consumidor, onde ele leva os produtos, as novidades e os serviços. É mesmo, e tem supermercados que são ambientes agradáveis, né? Você tem uma cafeteria, você fica lá e etc. Encontra até pessoas lá. é. Também talvez valesse um último comentário seu, no caso da carne suína, né? Porque a carne suína no Brasil se come muito processada, né? Não é? Embutidos, salame, essas coisas, né? Presunto e tal. Mas existe a carne suína in natura, né? E vocês têm trabalhado, não é, com a cadeia de produção suína e feito também coisas interessantes que levaram o consumidor até encontrar uma alternativa aí quando cresce muito o preço da carne bovina, na carne suína. Vamos fazer um último comentário sobre esse caso da proteína animal? Eu acho que antes de eu falar da carne suína, eu queria falar uma outra coisa. Vale. Hoje, quando você entra dentro do supermercado, a gente até costuma dizer que o supermercado é o caixa do agronegócio, porque a maior parte de exposição de produto, a maior área de exposição de produto, hoje estão nos produtos que nós chamamos que vêm de origem do agronegócio, que estão ali numa exposição grande. Quando você entra pelas frutas, legumes e verduras, depois você vai lá para a área de carnes, de embutidos, de frios e laticínios, é uma área que atrai muito o consumidor, e o consumidor vai com mais frequência nos supermercados para buscar esses produtos. E olha bem, lá atrás a gente tinha um paradigma. Olha, não, a carne de porco faz mal, ela em determinados períodos é melhor não consumir. E aí nós, novamente, junto com os produtores de carne suína, aí eu quero falar muito aí dessa pauta, que a Associação Brasileira dos Criadores de Suíno abraçou essa causa, e hoje é um case não só para o Brasil, mas um case para o mundo. Por quê? Porque o consumo per capita dos suínos, ele cresceu nos últimos anos quase 5 quilos per capita. E aí, como que isso se deu? No sentido de oferecer para o consumidor outros tipos de cortes e também os produtos que nós chamamos de resfriado. Porque, olha bem, antes você entrava no supermercado, você via o quê? O pernil, você via a costelinha, o carré, tudo congelado, e a partir do momento em que olhou o consumidor, olhou essa oportunidade e é um produto de excelente qualidade, que é o suíno, seguiu o que a carne bovina fez no passado. Então, apresentou novos cortes, e aí dissemos o seguinte, uma coisa muito simples, olha, se a carne de porco faz mal, a carne suína não faz. E hoje é uma realidade não só nas alternativas aí da culinária, mas também nos momentos de alta do bovino, ela serve aí como alternativa no caso da proteína, que é muito consumida aí até no mundo como um todo, né, professor? É verdade. Talvez até tomando nisso que você falou, você pudesse nos contar um pouquinho, porque essa pesquisa que vocês fazem sobre o consumo, né, nos lares brasileiros, né, ela mostrou aí um aumento no consumo de mais de 2% no primeiro semestre desse ano, com relação ao semestre do ano passado, sendo que isso está crescendo, porque entre junho desse ano e junho do ano passado, o aumento foi de mais de 6%. E uma parte, claro, desse aumento se deve à injeção de dinheiro na população, os programas de ajuda, de renda, também melhorou muito o emprego, mas do lado também dos supermercados, houve um esforço, né, de ofertar produtos com melhores preços. Nesse ambiente aí,
se destaca a marca própria, né? Essas marcas próprias dos supermercados que trazem, às vezes oferecem redução de 10, 20, até 30%, né? Dá para você comentar um pouquinho para nós essa... É uma estratégia, você fala, puxa, mas não é pouco delicado? Tem os fornecedores, mas eles têm também marca própria, mas o consumidor tem buscado, né, essas marcas que oferecem qualidade e preço, né? Olha, quando a gente analisa aí o primeiro semestre desse ano versus o primeiro semestre do ano passado, que foi 2021, a gente vem num crescimento positivo e diria assim, olha, o consumo no mundo cresceu após a pandemia, até em função dos auxílios emergenciais que foram direcionados aí para a população. Então, foram momentos difíceis, mas que isso elevou o patamar do consumo de alimentos, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, quando nós comparamos os primeiros meses aí após pandemia, a gente até vê um crescimento um pouco maior. Quando você analisa aí os últimos 6 meses, o crescimento foi 2,2, positivo. E nós estamos falando aqui de consumo, o que realmente o consumo das famílias, eles acabaram mantendo esse crescimento. E uma questão assim, que é importante a gente colocar, quer dizer, no momento em que a inflação atingiu 2 dígitos, né, e agora ela está em declínio, o consumidor com uma renda mais restrita, como é que esse consumo ainda ele é positivo? Então, ele é positivo porque, de um lado, os consumidores passaram a buscar alternativas de outras marcas, passaram a buscar substituir, muitas vezes, tamanhos de produto, e o supermercado foi bastante ágil em oferecer essas alternativas. Olha bem, em 2021, para fazer 80% do consumo nos lares brasileiros, foram 101 marcas de arroz, 94 marcas de feijão, 28 marcas de açúcar, 25 marcas de leite, 18 marcas de café e 16 marcas de óleo de soja. Olha bem, o quanto isso também foi influenciado para que o supermercado oferecesse também, além de essas marcas, os produtos que nós chamamos de marcas próprias ou marcas exclusivas. Ou seja, essas marcas, elas são marcas de boa qualidade e ela ajuda no equilíbrio do preço quando, eventualmente, você tem uma nova tabela de preço, uma nova condição de preço, e você precisa negociar tendo em vista o consumidor, e você utiliza desses produtos exatamente para poder atender, de um lado, o consumidor e, do outro lado, manter o preço bastante aceitável para o consumidor. Como o próprio professor colocou, olha, em média, os preços de marca própria são de 20% a 30% do líder de mercado. Isso é muito significativo, né? Muito significativo. E é impressionante, você falou 101 marcas de arroz, 94 de feijão, 28 de açúcar. Quer dizer, claro, isso no país inteiro. Claro que não é em todo supermercado. Você entra, quem está nos assistindo não vai imaginar que tem 100 marcas de arroz ali. Deve ter uma meia dúzia, 8. Mas no conjunto do país, né, isso mostra uma capilaridade com a agricultura, né, com os produtores, com as cooperativas, com fornecedores, muito, muito grande, não é? Eu acho que é um exemplo muito interessante. Como o nosso programa está avançando, eu queria que você nos dissesse uma palavrinha sobre uma outra coisa que vocês fazem, que tem a ver muito com o Brasil Verde, nosso programa, que é o tema da sustentabilidade, né? Em primeiro lugar, vocês têm avançado na redução de perdas, não é? Redução de perdas. A agricultura também faz esforços nesse sentido. Os consumidores também são convidados a fazer isso. E os supermercados trabalharam e trabalham ainda muito nisso, né? Tem até um programa disso. Dá para falar uma palavrinha sobre isso? Olha, eu acho que é um outro assunto assim que muitas vezes o consumidor ele acaba se beneficiando, e o objetivo é realmente atender melhor cada vez mais, de um programa que nós temos aí de rastreabilidade, que é monitorar principalmente os alimentos que têm consumo diário, que é fruta, legumes e verduras, né? Porque
a pandemia trouxe um consumidor mais exigente, mais preocupado com a sua saúde, mais preocupado com o seu bem-estar, e ele passou até a fazer mais a sua alimentação na sua casa, no seu lar. E ele começou a valorizar mais as origens do produto. E esse programa que nós temos, que é o RAMA, Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, ele rastreia e monitora a quantidade de defensivos agrícolas que são ministrados aí nos produtos, dando essa segurança, né? E acho que assim, uma outra coisa que eu queria falar também, essa diferença, o que é uma segurança alimentar de uma segurança do alimento, né? Então, o supermercado hoje, ele tem como responsabilidade garantir o alimento seguro para a população. O que é o alimento seguro? Garantir a origem, garantir que é um produto que foi rastreado, garantir as boas práticas no processo produtivo, garantir que aquele produto está dentro dos limites permitidos dos defensivos agrícolas, enfim. Isto ajuda também, professor, no combate aos desperdícios, né? De um lado, quando a gente olha a cadeia de abastecimento, o supermercado tem uma preocupação muito grande dos produtos que são desperdiçados ao longo da cadeia e faz um trabalho já há muitos anos, primeiro para medir essas perdas e desperdícios, segundo, mapear as causas dessas perdas e desperdícios e depois ainda trabalhar para evitar, porque isso tudo acaba onerando o preço do produto final e acaba o consumidor tendo que pagar aí por essas ineficiências. Então, todos esses esforços, o objetivo é sempre procurar levar o melhor produto na melhor condição para os consumidores. Márcio, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu queria que você, se você tivesse algum aspecto que você acha ainda importante de destacar nesse elo, né, entre a produção agropecuária e o consumidor no papel dos supermercados, ou alguma mensagem que você quisesse deixar, eu queria te passar. Quando a entrevista é boa, o tempo passa que a gente nem percebe. Então, eu queria te passar, dando toda a liberdade, de você pontuar aquilo que você achar pertinente. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aí para falar um pouco sobre o supermercado, para falar um pouco sobre o agronegócio, porque ele traz para a gente essa união dos esforços, né, que houve nesses últimos tempos, e aí eu acho que o esforço foi grande por parte dos produtores e também do supermercado, e procurar entender as necessidades de um, as necessidades do outro, e junto avançar nessa pauta. Então, o que eu queria deixar registrado aqui é que os supermercados, ele é uma extensão do agronegócio. Eu acho que quando você vê isso, você muda um pouco essa percepção, e quando nós temos uma visão voltada para o consumidor, isso traz uma pauta única, né? Como nós, em conjunto, precisamos e devemos atender mais o consumidor. Eu acho que o grande exemplo, professor, que fica, é que a agilidade que trouxe essa união, ela fez com que, de um lado, houvesse uma abertura maior por parte dos supermercados em ter novos produtos, em ter novas marcas de produtos, e o que a gente observou é que essas novas marcas estão ganhando participação. Então, teve marcas que participavam entre as 100 marcas, ele era a 50ª, e hoje está entre as 10 maiores. Então, essa possibilidade também do consumidor a conhecer novas marcas está trazendo um benefício, né? E diria que também para quem está nos ouvindo, nesse momento que estamos passando aí de uma inflação, é muito importante fazer a pesquisa, né, para que realmente ele consiga ter uma visão dos preços e fazer a sua melhor escolha, porque tanto de um lado o produtor como o supermercado vão estar oferecendo produtos que cabam no bolso de cada consumidor. Olha, Márcio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Brasil Verde, acho que foi muito esclarecedor. Espero que no futuro a gente tenha ocasião
de aprofundar alguns outros temas, e até alguns desses temas, tem muita coisa, e te deixo aí a palavra final de agradecimento para encerrar. Bom, eu que agradeço essa oportunidade, assim, essa oportunidade que o Brasil Verde está propiciando, vamos dizer assim, a nós dos supermercados, porque muitas vezes é o supermercado que ele fica com a missão difícil, muitas vezes, professor, de levar essa notícia aí do novo preço, mas eu acho que toda essa parte de comunicação, essa parte em que está levando para o consumidor essas informações, com certeza o consumidor ele acaba tendo novas percepções, nova visão, e com certeza ele vai cada vez mais contribuir para o nosso agronegócio brasileiro, que é uma referência no mundo, né? Eu tive, para finalizar, professor, eu tive na Alemanha fazendo uma apresentação sobre o nosso programa de rastreabilidade. Estavam presentes mais de 120 países, e foi para nós um orgulho poder levar um case do Brasil para o resto do mundo. Então, isso é o agronegócio, isso é o Brasil Verde. Muito obrigado por sua participação, Milan, a Abras. Eu agradeço também a audiência, todos que nos acompanharam aqui, e convido todos a estarem de novo conosco aqui na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!